Gente, vai literalmente revolucionar o modelo tributário do país e a forma como a gente empreende aqui. E sabe o que é o mais louco? Já foi assinado pelo presidente da República e tem gente dizendo que não vai acontecer. Mudou a Constituição já, né? Mudou a Constituição e tem gente dizendo assim, não vai acontecer. Então, assim, você que está pegando esse tema agora, a reforma tributária, efetivamente, ela começa o ano que vem, tá? Mas você que está pegando esse tema agora tem a oportunidade de se preparar para o que está por vir. Porque tem muita gente que vai ficar com esse pensamento e vai ficar para trás. E aí é a oportunidade que vocês têm de sair na frente de concorrência e de muita gente que tem no mercado, tá? Mas para falar sobre esse tema aqui, quem vai trazer esse tema para a gente é o pessoal da Mello Advogados. Nós estamos na sede deles aqui, então eles oferecem, eles cedem esse espaço aqui nessa parceria para que a gente possa fazer esse bate-papo e trazer esse tema, e é um tema que eles estão dominando. E para vocês conhecerem um pouquinho mais da Mello Advogados, eu vou passar um vídeo institucional para vocês conhecerem o escritório e logo em seguida o Dr. Leonardo vem para falar sobre a reforma tributária. Beleza? A história do escritório começou no ano de 1960, com a formatura do meu pai, no curso de Direito, na Universidade Federal do Paraná. E aí ele sozinho iniciou a atividade como advogado. Em 1987 eu me formei, voltei para a Grande Vitória, trazendo uma nova personalidade para o escritório, que seria na área empresarial, uma coisa que até então não tinha. Nesse mesmo ano, nós criamos o escritório em Curitiba, focado numa determinada área, a área tributária. Nós temos 3 grandes pilares, que são nossos valores, que norteiam o nosso dia a dia. O primeiro deles é o espírito empreendedor, que está muito ligado à proatividade, a fazer mais do que esperado. O segundo é o foco do cliente. Tudo que a gente faz é voltado para satisfazer nossos clientes e dar voz para os clientes faz com que a gente busque novas formas de prestar o serviço que a gente já presta hoje. Por fim, é o pertencimento. O pertencimento é o propósito do escritório. Nós acreditamos muito no poder que as empresas têm de tornar o mundo mais justo e próximo. O Grupo Mello atua em diversas áreas do direito empresarial e o nosso sistema é movimentado por vários profissionais da área de direito, economistas, administradores, contadores, secretárias executivas, estagiários, que vieram a se somar durante os anos a esse grande sonho de transformar uma sociedade mais justa e mais humana. A gente tem olhado muito para as novas tecnologias que vêm surgindo. O mundo está mudando cada vez mais rápido. O mais legal é ver como a Mello Advogados se desenvolveu nesses últimos 60 anos, como cresceu desde a nossa fundação, lá em 1960, e saber que apesar de tudo isso, a gente está ainda no começo de uma longa história e prontos para assumir todos os desafios que o futuro nos impõe. Bom dia, meu nome é Leonardo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Primeiro quero agradecer a presença de todos aqui. É sempre um prazer receber vocês na nossa casa. Então a gente vai falar de um tema que eu acho que está preocupando muita gente. Como que a nossa empresa vai ficar no futuro? Será que vai alterar minha margem de lucro? Não? O que vai impactar realmente na nossa operação? E o que vai mudar nos próximos anos, né? Porque a reforma tributária ela não vem de uma única vez. Ela vem de forma gradual, principalmente ali em relação a ICMS, ISS, vai ter um período de transição. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa apresentação aqui. E eu quero deixar claro para vocês que no final da apresentação a gente vai abrir um tempo para que vocês tirem suas dúvidas, porque a gente sabe que ao longo da apresentação vai tendo ali alguma dúvida sobre o que vai impactar aqui diretamente no meu negócio, enfim. Então, ali no finalzinho a gente abre um tempo para ir respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Começando aqui a falar por que a reforma tributária é necessária, né, pessoal? Eu acho que é interessante a gente olhar um pouquinho esse gráfico e aqui a gente já começa, num primeiro momento, a entender por que o Brasil precisa mudar. Não dá mais para continuar com uma carga tributária da forma que ela vem sendo colocada e com a complexidade que existe. Então, se a gente pega o restante do mundo comparado com o Brasil,
O Brasil, a gente gasta em torno de 1.500 horas ano para cumprir a obrigação fiscal. E a cada mês, a cada trimestre, o pessoal aí da contabilidade sabe, vem uma instrução normativa nova da Receita Federal exigindo mais uma obrigação, outra questão que você tem que adicionar na nota fiscal, enfim. Então são uma sequência de alterações que isso trava o crescimento do Brasil. Então quando você pega ali um investidor estrangeiro, um americano que quer vir se instalar no Brasil, ele olha para a nossa tributação e fala, meu Deus, eu não consigo entender o que acontece aqui. Por que que em Curitiba tem um imposto, se eu ando ali 20 quilômetros, estou em São José dos Pinhais, já é completamente diferente. Então tem uma alíquota diferente para aquela cidade. Então todas essas questões, né, travam o crescimento do Brasil e a complexidade. Então o município de Curitiba tem um decreto falando de como que é cobrado o imposto sobre serviço aqui em Curitiba, mas Colombo tem o deles, Pinhais tem o deles, São José dos Pinhais tem, Araucária também. Então assim, a complexidade de você se instalar no Brasil hoje trava o crescimento do país. Então é olhando para esse cenário do aspecto mundial, e principalmente quando você compara com o restante do mundo, é que é necessária a reforma. Então se a gente pega aqui o Brasil, 1.500 horas ano para cumprir obrigações fiscais, vamos lá para a China, 138 horas. Então assim, a única mais fácil é instalar uma fábrica. No Brasil, onde eu vou ter uma alta complexidade tributária, uma carga tributária altíssima também, e além de tudo, eu não consigo entender o que eu estou pagando. Ou eu vou lá na China, que eu sei que eu tenho um IVA lá, vou pagar aquilo ali e acabou. Então, olhando para esse cenário que a gente vê o porquê que é importante, né, concluir essa reforma tributária para que o Brasil consiga ficar mais equalizado ali com o restante do mundo. E aqui abordando alguns aspectos também, fora essa questão da simplicidade, que ela é evidente, né, que a gente precisa simplificar a carga tributária, um ponto que ela é muito importante, está sendo observado agora na reforma tributária, é a questão da transparência. E por que eu falo da transparência? Quando a gente pega ali, por exemplo, um grupo Renault, quando ele foi se instalar ali em São José dos Pinhais, ele recebeu uma alta carga de benefício fiscal de ICMS. Mas muitas empresas da região também queriam receber um benefício fiscal de ICMS como aquele, mas não recebem. Não recebem por quê? Porque hoje o benefício fiscal que é concedido pelo governador para algumas empresas, ele é específico para o CNPJ. A ideia na reforma tributária é que a gente substitua um pouco esse modelo que é hoje, que eu vou dar para o CNPJ X ou Y. Então a ideia é que se eu for dar um benefício fiscal, eu vou dar para o segmento. Então eu vou favorecer o segmento têxtil, vou favorecer o segmento de supermercadista. Então todo mundo daquele setor vai gozar daquele benefício, e não o CNPJ X ou Y. Então esse é um ponto que a reforma tributária traz com bastante ênfase, e a gente entende que é algo bem positivo, tá? Outro ponto em relação à defesa do meio ambiente, né? Isso foi um dos critérios ali na reforma tributária. O governo ele tende a desestimular o consumo de produtos que são prejudiciais ao meio ambiente e também à saúde. E para fazer esse desestímulo no consumo desses produtos, o que o governo vai fazer? Vai aumentar a carga tributária. Então, tudo aquilo que for prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, ele vai ter uma carga tributária majorada através de um novo imposto que vai ser criado, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele ao longo aqui da apresentação, que é o imposto seletivo. Em relação às fases, né, da reforma tributária, a gente tem duas fases, né? No primeiro momento, a gente está tratando da reforma tributária do consumo. Então, são os tributos que incidem na hora do consumo da mercadoria ou do serviço. Uma segunda fase é planejada pelo governo, mas aí sim seria uma fase de reforma sobre a renda e a folha de pagamentos, que a gente sabe que é uma dor muito grande de grande parte dos empresários. Porque às vezes a empresa ela trava o crescimento pensando assim, bom, se eu contratar aquele funcionário, eu vou pagar ali 5 mil para ele, mas na prática eu vou estar gastando quase 10 com obrigação ali sobre a folha de salários. Então esse é um ponto que o Brasil ainda peca muito, mas já está sendo analisado ali para ter uma reforma. Não vai ser feito tudo de uma única vez, por quê? Porque se já está complexo fazer uma reforma sobre o consumo, imagine se a gente pegasse renda e folha de uma única vez. Então a complexidade ia aumentar muito, então a ideia do governo é fazer em fases separadas.
E o que vai mudar agora com a reforma tributária, né? Então, o Brasil, diferente do restante do mundo, que adotou um IVA único, o Brasil vai adotar um IVA dual. Então, já é uma diferença do Brasil em relação ao restante do mundo. E como que vai funcionar o IVA dual? Então, hoje a gente tem PIS, COFINS, IPI, que são impostos ali das contribuições da parte federal. Então, eles vão ser unificados na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ter por destino desse recurso a União. Então, a União vai ser responsável por fazer essa arrecadação. Já o ICMS e o ISS, o ICMS Imposto Estadual e o ISS Municipal, vai ser criado o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai concentrar ali as receitas tanto dos estados como municípios. Então, o Brasil optou pelo IVA dual justamente por causa dessa questão do destino da arrecadação. Então, como alguns recursos vão direto para a União, vai para o CBS, e o que é do estado e município é o IBS. Então, é um modelo que é diferente do restante do mundo, porque o restante adota o IVA único, o Brasil vai adotar o IVA dual. Já deixa bem mais simples do que é hoje, e eu falo isso porque, imaginem só o regulamento do ICMS do estado do Paraná tem mais de 2.500 folhas. Santa Catarina, mais de 2.000 folhas. Rio Grande do Sul, mais de 2.000. Quando a gente junta tudo, são mais de 40, 30 mil folhas, os 27 estados. Então, assim, a quantidade de artigos e legislação sobre ICMS no Brasil é muito grande. Então, a complexidade é igual. Então, quando você pega aqui, monta uma empresa dentro do estado do Paraná, para determinados itens você vai tomar crédito, sim ou não, mas quando você chega em São Paulo já é totalmente diferente. Então essa complexidade, a reforma tributária visa mitigar ela, falando, olha, agora a gente vai ter um único regulamento, que é o IBS, onde vai estar estipulado o que gera crédito, o que não gera, quando que é o fato gerador ou não, enfim. Então deixar isso tudo mais claro para o contribuinte, para que vocês realmente entendam o que vocês estão pagando e quando que vocês vão pagar essa tributação. Que a gente traz um cenário, né, do IVA no mundo, que onde você vê o amarelo queimado mais forte são os países com maiores alíquotas de IVA. Tá? Quanto mais clarinho, significa que é um IVA reduzido, então uma alíquota menor. Vocês acham que o Brasil vai ter o maior IVA do mundo? Que já tem uma alta carga tributária, né? E pelo que a gente vê ali da alíquota de referência que vai ser para o IBS e CBS, a gente já vê que vai ser o maior IVA do mundo. Então, o Brasil realmente vai bater um recorde ali, porque ele vai estar disparado em primeiro lugar ali como a mais alta carga tributária sobre o consumo do restante do mundo. E aqui a gente traz alguns elementos de destaque, né, em relação à reforma tributária. Muitos desses temas, acho que o pessoal aqui ouviu falar. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a Zona Franca de Manaus. Tudo que for produzido na Zona Franca de Manaus vai continuar tendo IPI. Então, esse é um ponto que ele é importante, principalmente para as indústrias. E por que foi mantido o IPI? Porque essas empresas que se instalaram na Zona Franca de Manaus, elas tinham vários benefícios que foram concedidos para que elas se instalassem naquela região. Então, o governo não podia simplesmente cortar esses benefícios, justamente porque foram investidos bilhões para aquelas empresas se situarem naquela região. E outra compensação que o governo vai dar para essas empresas é que vai ter um crédito presumido de IBS para essas empresas. Então, para tentar compensar essa mudança em relação à reforma tributária. E falando um pouquinho sobre a cesta básica, isso foi um assunto bem discutido no começo da reforma tributária, para saber realmente o que vai estar na cesta básica nacional e o que não é necessário. Por que eu falo isso? Porque o Brasil é um país com dimensão continental. Então, o que é essencial no consumo da pessoa que mora no sul do Brasil não é no Nordeste. Então, o Nordeste tem um outro consumo alimentar, então entender quais são os itens que a gente tem que colocar numa cesta básica nacional foi um desafio muito grande por parte do Congresso ali, mas eles estão conseguindo criar essa lista e toda essa lista de alimentos vai ter alíquota zero.
Outro ponto de destaque em relação à reforma tributária foi o cashback. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar isso. Logo quando lançou a reforma tributária, o governo lançou algumas publicidades falando: pessoal, com a reforma tributária vocês vão no mercado e vão receber dinheiro de volta. E muita gente ficou animada, falou assim: poxa, parece interessante, né? Eu vou no mercado ali, uma espécie de nota Paraná do governo federal, então me parecia bem interessante. Só que o que o governo fez? Ele falou assim: poxa, se todo mundo tiver esse cashback, a gente vai perder muita arrecadação. E o interesse do governo não é perder a arrecadação. Então eles limitaram isso somente para famílias que recebem até meio salário mínimo. Então, na prática, quem vocês acham que recebe meio salário mínimo e vai ter acesso a um app ou um contador para pedir essa restituição de cashback? Então, a prática, praticamente zero da população, ou quem realmente deveria estar recebendo esse cashback, não vai. Então, aquela pessoa que eventualmente não está enquadrada nesse meio salário mínimo, é essa sim ali que vai conseguir, às vezes, burlar o sistema para usufruir desse cashback. Mas, na prática, a família que necessitava não vai ter acesso, porque não vai ter um app, não vai ter nem, às vezes, uma conta bancária para solicitar essa restituição. Então, esse é um ponto bem problemático que a gente vê na reforma, principalmente quando a gente fala de cashback, tá? E agora falando um pouquinho sobre o imposto seletivo, né? Essa é uma maneira que o governo encontrou de aumentar a arrecadação e também desestimular o consumo de produto prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. E aí vem um grande ponto, né, pessoal? O que é prejudicial à saúde e o que é prejudicial ao meio ambiente? Você deixar isso a critério da Receita Federal estipular o que para ela é prejudicial ou não é muito vago. A gente sabe que o interesse da Receita Federal é arrecadar. Então, será que o agrotóxico que é colocado no produto, ele é prejudicial ao meio ambiente, é prejudicial à saúde? Até que ponto? Até que dosagem? Então, não sei se vocês notaram, quando vocês chegam no mercado agora, itens como chocolate, tem lá, alto teor em açúcar adicionado. Esses produtos, alto teor em gordura saturada, esses produtos tendem a ter a incidência do imposto seletivo. Até recentemente, a Coca-Cola mudou a fórmula dela. Vocês podem ver que agora a Coca-Cola original mesmo, que é com açúcar, ela mudou a fórmula, tá lá, nova fórmula. Por quê? Porque eles trocaram açúcar, eles não estão colocando mais açúcar. Eles colocam outro produto que daí não é enquadrado como alto teor em açúcar. Então eles estão tentando, de certa forma, driblar essa nova incidência do imposto seletivo, que vai ser um imposto muito forte em face desses produtos. Então, bebidas alcoólicas, produtos com alto teor em açúcar, gordura. O próprio agro está bem preocupado com isso, também porque muitos produtos que eles utilizam como insumos na produção, não se sabe se vai ter incidência desse imposto seletivo ou não. Então, é um imposto que a gente tem que ter um olhar muito atento, até porque a gente entende que provavelmente vai ter bastante inconstitucionalidade e ilegalidade na hora de estipular as leis que regulamentam o imposto seletivo. Um ponto central, né, da reforma tributária é a redução da sonegação fiscal. Então o governo, ele com toda essa simplificação, ele quer simplificar para o contribuinte, mas também simplificar para que ele faça a fiscalização. E um dos meios que ele vai fazer para reduzir a sonegação fiscal é através do split payment. Então é um modelo que foi criado justamente para conseguir aumentar a arrecadação e tirar a custódia, que hoje é do contribuinte na hora de pagar o imposto, e passar isso para uma instituição financeira. Então a gente pega ali, por exemplo, hoje, vocês na apuração, vocês vão apurar o PIS e COFINS de vocês, quem aqui é lucro presumido, e Simples Nacional também, apurou a receita no mês de janeiro, fevereiro vocês vão pagar essa guia. Então essa é uma sistemática comum em todo contribuinte no Brasil. Com a reforma tributária e adotando o split payment, isso tende a mudar significativamente. Por quê? Porque não é mais o contribuinte que vai lá e vai pagar aquela guia depois de um mês. No momento que vocês fizerem uma transferência eletrônica ou até mesmo ali cartão de crédito, Pix, enfim, passando por uma instituição financeira, a própria instituição financeira vai destinar o que é para o CBS e o que é para o IBS.
Então, a arrecadação não é mais feita pelo contribuinte. A própria instituição financeira, no momento da transação, ela já faz o destino. E isso vai impactar muito o fluxo de caixa de vocês. Porque se hoje vocês contam com esse dinheiro que vocês receberam em janeiro e somente em fevereiro vão estar realizando o pagamento desse imposto, agora é no momento da venda, no momento do consumo. Então isso muda de forma muito significativa muitas operações aí que contam com esse dinheiro até o final do mês, tá? Então esse é um ponto crucial. E também para empresas que tomam crédito, né? Então a empresa que toma crédito de CMS, toma crédito de PIS/COFINS ali hoje, com o modelo do split payment, o próprio sistema vai te autorizar ou não realizar essa tomada de crédito. E daí vocês me perguntam, tá, mas como que o sistema vai fazer esse check-in, enfim, se eu posso ou não tomar o crédito? Ele vai verificar se o teu fornecedor da tua mercadoria pagou o imposto ou não. Se ele não pagou, não vai liberar o crédito. Agora, a grande problemática em relação a isso é o tempo que vai levar. Quanto tempo vai levar para o sistema do split payment autorizar essa tomada de crédito ou não? E quando a gente olha países da Europa, por exemplo, que aderiram, né, ao split payment, a gente vê grandes problemas. A própria Itália, quando aderiu ao split payment, eles estão levando em torno de 4 meses para autorizar a tomada de crédito. E agora imagine vocês ali, esperar 4 meses para saber se vai poder tomar um crédito ou não, é muito tempo, então impacta diretamente no fluxo de caixa dessas empresas. E isso é uma questão que está sendo bastante discutida lá, até se o sistema vai perdurar ou não. E a gente vê quando o Brasil, um país de dimensão continental, você pegar e implementar um sistema desse, se lá está sendo difícil, com menos da metade da população do Brasil, muito menos da metade da população do Brasil, que é a população praticamente de um estado brasileiro, é a população total lá, imagine como é complexo implementar esse sistema aqui no Brasil, fazer mais de 50 milhões de transações diárias, enfim, então é um problema muito grande, o governo está investindo nesse sistema, mas a gente vê que ele tem algumas questões que vai precisar bastante refino, principalmente para saber se ele vai ser funcional ou não. E aqui a gente traz as principais empresas que vão ser impactadas. Então aqui a gente tem quantas empresas a gente tem hoje, mais ou menos, no lucro real, lucro presumido, Simples Nacional e até mês. E quem que vai ter um impacto muito grande? Aquele Simples Nacional que ele está no meio da cadeia. E o que é o Simples Nacional que está no meio da cadeia? É aquele Simples Nacional que ele presta serviço para uma indústria, ele presta serviço para um supermercadista, enfim, mas ele não presta diretamente para o consumidor final. Essa empresa que está no Simples Nacional prestando serviço ou comercializando mercadoria no meio da cadeia, ela vai ter um impacto muito significativo. Porque hoje ainda admite, por exemplo, se você é uma empresa do Simples Nacional, presta um serviço essencial para uma indústria do lucro real, essa indústria do lucro real ela vai tomar crédito de PIS e COFINS de vocês na alíquota cheia, 9,25%. Por mais que vocês não tenham pago 9,25% de PIS e COFINS, mas é permitida essa tomada na alíquota cheia. Com a reforma tributária, ele só vai tomar crédito sobre o que efetivamente aquela empresa do Simples Nacional pagou. Então, se a empresa pagou mais ou menos uns 2% de PIS e COFINS, é sobre esses 2% que ela vai tomar o crédito. Então, vai reduzir muito o potencial de crédito. E, com isso, o que acontece? A empresa do lucro real vai falar, bom, será que eu continuo comprando mercadoria ou serviço dessa empresa que não vai me gerar crédito? Ou eu opto por comprar alguém do lucro presumido ou do lucro real também? Então, esse é um ponto que tem que ficar muito atento se vocês estão no meio da cadeia, justamente para saber se o teu serviço pós-reforma tributária, o teu principal cliente vai continuar adquirindo de vocês ou ele vai falar assim, vocês têm que mudar o regime de tributação de vocês, caso contrário a gente não continua com o nosso contrato. Isso é bem provável que aconteça com muitas empresas que estão no meio da cadeia. Agora, se você é um Simples Nacional e vende diretamente ou presta um serviço diretamente para o consumidor final, na prática não vai mudar muito, porque vocês vão colocar o valor da carga tributária nova dentro do preço do serviço. Então, vocês praticamente vão repassar esse custo ali para o consumidor final. Então, quem sofre ali na prática é o consumidor final que vai ter ali o preço do serviço sendo majorado, enfim, mas não vai ter um impacto tão grande ali como essas empresas do meio de cadeia.
Aí lembrando, pessoal, que quem está no Simples Nacional também vai poder aderir pelo IVA dual, tá? Então você vai poder continuar no Simples Nacional, mas vai poder recolher CBS e IBS, para que você consiga gerar crédito para o próximo da cadeia. Então vai ter essa possibilidade também. Então muita empresa vai ter que analisar se faz sentido continuar com o Simples Nacional puro, o que a gente já conhece hoje, ou adotar esse modelo de IVA dual. E agora falando um pouquinho sobre a alíquota de referência, né, de CBS e IBS. A gente já prevê que a alíquota de IVA dual do Brasil vai ser a maior do mundo. Como eu falei para vocês, infelizmente a reforma tributária não vem para reduzir carga tributária. Ela reduz complexidade, mas ela não reduz carga tributária. E aí eu falo assim, reduz complexidade, vírgula. Porque o período de transição vai ser muito complexo. Então imaginem hoje vocês têm uma apuração de ICMS, ISS, PIS/COFINS, e com a reforma tributária você vai rodar em paralelo um outro sistema, apurando também IBS e CBS. Então, essa é uma questão que para a contabilidade vai impactar muito. Então, se hoje o trabalho deles é PIS/COFINS, ICMS e ISS, agora vem mais dois, que é tanto o CBS como o IBS. Então, isso no período de transição vai impactar muito. E, falando um pouquinho sobre a alíquota, a gente está prevendo uma alíquota de CBS e IBS de 28%. Tá? Uma alíquota bem expressiva ali em relação ao consumo. E para alguns setores, o governo já estipulou uma redução de alíquota. Então, profissionais que prestam serviço de atividade intelectual e que são fiscalizados por órgão de classe, vai ter uma redução de 30% na alíquota, né, do CBS e IBS. Então, profissionais de advogados, contadores, engenheiros, profissionais de educação física, esses profissionais que têm fiscalização por órgão de classe vão ter uma redução na alíquota. Outro ponto, empresas relacionadas à construção civil também vão ter uma redução na alíquota, essa redução vai ser de 40%, e setores como saúde, educação, transporte público vão ter uma redução de até 60%. E serviços que são considerados essenciais, como medicamentos, a própria Cesta Básica Nacional e faculdades que aderiram ao ProUni, vão ter alíquota zero, tá? Eu sei que esse número aqui assusta, né? A gente fala assim, pô, você está falando para nós aqui que vai simplificar, mas eu estou vendo aqui 22.277 alíquotas possíveis, né? E esse número às vezes dá um susto na gente, mas o Brasil já tem isso, porque é a quantidade de município. Então, cada município tem uma alíquota de ISS. Então, os municípios vão continuar conseguindo balizar suas alíquotas. Qual que é a diferença? Eu não vou precisar olhar o decreto que estipulou ISS dentro do município de Curitiba, de Pinhais, de Colombo, vai ser um só. Então, ao invés de eu ter que analisar 22 mil legislações, eu vou olhar só aquele IBS que ele vai estar contemplando tudo. O que vai mudar é somente a alíquota. Então, isso traz uma simplificação muito grande. E aqui, o cenário pós-reforma tributária também tende a criar um comitê gestor do IBS, tá? Qual que é a importância desse comitê gestor do IBS? Ele vai pacificar algumas interpretações em relação à legislação. Então, se hoje eu tenho dúvida se eu posso ou não tomar crédito, se aquele item dá ou não direito, se a minha atividade está contemplada em algum benefício, tudo isso vai ser gerido pelo comitê gestor. Então, ele vai dar a palavra final falando, isso gera crédito, isso dá o direito ao benefício ou não, então vai deixar muito mais simples do que é hoje, onde o estado do Paraná tem uma interpretação, Santa Catarina tem outro, São Paulo tem outra, enfim, cada estado interpreta de uma maneira que lhe convém. E aqui a gente traz um panorama meio geral dos impactos da reforma tributária, tanto no setor da indústria, varejo, prestação de serviços. E o que a gente vê? Para a indústria, a reforma tributária ela vem para simplificar muito.
Então, a complexidade que hoje existe em relação à indústria ali, principalmente na tomada de crédito, a forma de apuração ou não, quando tem filial em outros estados, tudo isso tende a simplificar muito com a reforma tributária. Então, a gente vê com bons olhos ali para a indústria. O setor varejista, ele vai precisar estar atento ali em relação à sua precificação, para manter sua margem de lucro, também vai precisar entender como que o imposto seletivo pode impactar a sua operação, e já o setor de serviço, ele vai ter um aumento expressivo da carga tributária, mas por mais que tenha esse aumento expressivo da carga tributária, muitos serviços que hoje não geram créditos para indústrias que adquirem esses serviços vão passar a gerar. Então, na prática, por mais que vocês tenham um aumento expressivo da carga tributária, vocês não geravam esse crédito total e agora vão passar a gerar. Então, vocês vão colocar dentro do preço de vocês esse novo crédito que vocês estão gerando. Então, na mesma proporção que vocês estão tendo um aumento de 28%, por exemplo, ali na carga tributária, vocês vão conseguir gerar um crédito tributário de 28%. Então, na prática, quando você prestar um serviço para indústria, você optando daí por um IVA dual, você vai conseguir jogar um crédito para eles que antes não era possível, seja porque não era essencial e relevante, e agora com a reforma tributária, tudo aquilo que foi ligado ao objeto social da empresa, então principalmente empresas aí que estão hoje no lucro presumido ou real, vão poder tomar esse crédito. Então isso é uma mudança bem significativa e que vai gerar muito crédito para as empresas, coisa que antes não era possível, por causa da legislação, enfim, agora vai ser possível. E aqui a gente traz um quadro em relação à reforma tributária sobre a transição. Por quê? Porque a reforma tributária não dá para simplesmente a gente falar assim, ó, de um ano para o outro, vamos implementar 100% dela. Ela vai ser implementada de forma gradual. Então, o início da reforma tributária se deu aqui em 2024, em 2025 nós já tivemos a aprovação da lei complementar que regula a reforma tributária e até o final do ano, todas as leis complementares que vão tratar sobre imposto seletivo, split payment, todas as questões relacionadas à reforma efetivamente já vão estar contempladas por lei complementar. Então, a ideia do governo é que até dezembro todas essas leis tenham sido aprovadas para que em 2026 a gente já consiga iniciar um período de teste. E daí o que vai acontecer nesse período de teste? Vai ser cobrado um CBS de 0,9% sobre o consumo e um IBS de 0,1%. Então a contabilidade, além de apurar PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, também vai começar a precisar apurar CBS e IBS. Isso aqui não vai majorar a carga tributária de vocês no primeiro momento, tá? Por quê? Porque esse imposto vai ser possível a compensação. Então, o que você supostamente fosse pagar aqui, você vai poder abater de ICMS, ISS e PIS e COFINS. Então, você vai conseguir equalizar. E aqui é mantido a parte do IPI. Em 2027, sai completamente o PIS e COFINS e entra o CBS. Então, aí sim, 2027 a gente já vai ter uma mudança bem drástica com a retirada do PIS e COFINS e passando a cobrar o CBS. E também iniciando a cobrança do imposto seletivo. Então, aqueles produtos de alto teor em açúcar, produtos prejudiciais ao meio ambiente, já passa a ser cobrado esse imposto seletivo aqui em 2027. Em 2029 começa a transição do ICMS para o IBS, então essa transição ela vai sendo gradual, então no primeiro ano ali 90% você vai pagar de ICMS e ISS e 10% de IBS. Então nesse período aqui principalmente, entre 2027 e 2033, o trabalho da contabilidade vai acabar ficando dobrado, porque você vai ter que conviver com dois modelos de apuração distintos ao mesmo tempo. Então como se já não bastasse todas as obrigações que a gente tem da parte fiscal, aí o que vai acontecer? Vai ter novas obrigações em relação a CBS e IBS. Então, são várias ali instruções normativas que vão passar a existir, regulamentando como tem que ser apurado, como tem que ser feito todos os cálculos para que garanta o pagamento dessa nova tributação. E daí, 2033, entra a vigência completa da reforma tributária e daí acaba esse período de transição.
Outro ponto que é interessante, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o estado do Paraná, Santa Catarina, criando diversos programas para atrair indústria. Então você sempre viu estados promovendo programas para que a indústria venha se situar. Nunca você, contribuinte, venha morar aqui no estado do Paraná. Tem, às vezes, uma companhia ou outra, mas não é algo que vai te gerar um incentivo fiscal para isso. Sempre o incentivo fiscal é direcionado para a indústria. Então, indústria, se você vir se situar na região de Curitiba, você ganha um benefício de ICMS reduzido em X. Então, você oferece esses benefícios para que as indústrias venham para dentro do estado. Isso foi algo bem comum ao longo dos anos. E o que vai mudar agora com a reforma tributária? Agora, o pagamento do imposto é no local do destino e não na produção. Então, hoje era interessante para o estado do Paraná ter a maior quantidade de fábricas aqui dentro, porque se pagava o ICMS ali na produção da mercadoria, onde começava a ser a circulação da mercadoria. E agora não, agora é no destino. Então, vai ser muito mais interessante para o estado do Paraná atrair população. Então, oferecer uma saúde de qualidade, educação, enfim. Então, o interesse do Estado vai ser melhorar esses serviços básicos para que venha mais consumidores para dentro do Estado e não só a indústria. Então, isso eu vejo num aspecto assim, bem positivo da reforma tributária, porque muda essa questão de só querer a indústria, mas sim o contribuinte que venha morar aqui dentro do Estado do Paraná. Então, isso é uma mudança bem drástica na reforma tributária e impacta diretamente aquelas empresas que têm várias filiais espalhadas pelo Brasil para fins tributários. Então, tem muita empresa que tem operação lá em São Paulo, o principal consumidor dela em São Paulo, o que ela faz? Ela pega, ao invés dela só vender para São Paulo, ela cria uma filial em São Paulo, faz a transferência da mercadoria para São Paulo e vende lá para ter uma alíquota reduzida de ICMS. Isso é bem comum. E com isso, tende a acabar muito esse tipo de planejamento tributário. Outro ponto, né, em relação aos benefícios fiscais, né? Lembra que eu comentei ali, por exemplo, o Grupo Renault, quando ele se instalou ali na região de São José dos Pinhais, eles receberam um incentivo fiscal de ICMS muito expressivo. Para que essas empresas não fiquem desamparadas, foi mantido o benefício fiscal de ICMS que já havia sido concedido até 31 de dezembro de 2032. Então, até lá, esses benefícios que foram otorgados para elas vão continuar podendo usufruir, mas após esse momento não será mais possível. E indo agora para a parte de créditos tributários, né, as empresas que acumulam créditos tributários de PIS e COFINS ou até mesmo de ICMS, elas vão a reforma tributária ela possibilita a compensação. Então, se você tiver crédito de PIS e COFINS, você vai poder compensar com o CBS. Tem o crédito de ICMS ou, enfim, ICMS em geral, você vai poder compensar com o IBS, nunca de forma cruzada. Então, se eu tenho crédito de ICMS, não vou poder utilizar para pagar ali a nova CBS. Então, isso foi uma questão que foi bem discutida na implementação da reforma tributária, porque muitas empresas têm um saldo credor de crédito muito grande. E a preocupação era, beleza, vai acabar o ICMS, eu vou perder todo aquele meu crédito de ICMS acumulado? Então, a resposta é negativa, vocês vão poder ainda utilizar esse crédito para compensação e, eventualmente, não sendo possível compensar por algum motivo, seja porque a empresa se tornou uma empresa exportadora ou tem alíquota zero em sua saída, vai ser possível uma restituição. Ainda não tem lei complementar estipulando como que vai ser o procedimento de compensação e até mesmo de restituição. Mas a ideia é que até o final desse ano, todas essas legislações já sejam aprovadas, implementadas. Pessoal, da minha parte era isso, espero que tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço imensamente a presença de todos aqui. Eu vou passar a palavra aqui um pouquinho para a Aline, a gente já abre também para perguntas, que eu acho que surgem algumas dúvidas ao longo da apresentação, mas eu vou passar a palavra para a doutora Aline, ela também faz parte aqui do nosso time tributário, e ela vai falar um pouquinho aqui em relação à Melo, o que nós proporcionamos para os nossos clientes. Doutora Aline? Oi, pessoal, bom dia. Bem interessante, né, aproveitar da palestra do Dr. Leonardo, porque a gente tem consumido muito sobre reforma tributária e eu falo que sempre tem algo novo, né, que a gente consegue captar até de outros profissionais que a gente sempre está explorando, né,
E o quão importante é você ter o apoio da contabilidade, de um escritório, né, em tributário, porque legislações estão sendo alteradas, né, então a empresa vai ter que fazer um planejamento e tem que começar esse ano. É importante que comece esse ano, porque ano que vem já começa a reforma, então até a questão ali de mudança, né, a tributação agora vai ser no destino. Então, para a empresa olhar, se hoje eu tenho aqui empresas que eu trabalho, forneço serviço, e essas empresas vão sair do estado porque não faz mais sentido permanecer, como que eu posso fazer, de que forma eu consigo trabalhar com essas empresas, né? Eu sou uma empresa do Simples. É melhor eu fazer a opção pelo IVA, né, para poder gerar crédito? Tudo isso o escritório de contabilidade, junto de um escritório de consultoria tributária, precisam auxiliar vocês. E é isso que a Melo faz hoje, né, junto à contabilidade. A gente faz todo um planejamento, consultoria. A gente tem hoje também formas de recuperação de crédito que a gente trabalha com as empresas, seja judicial, nós temos ações coletivas, via sindicatos, associações comerciais ganhas, que as empresas conseguem se utilizar, mas fora isso também recuperações administrativas dentro da operação de vocês, né? E é importante a gente levantar créditos, digamos que é o ano da oportunidade, né, de a gente levantar todos esses créditos que ficaram para trás, para que, vindo a transição da reforma, não fiquem para trás esses créditos que a empresa deixou de levantar durante esses anos ali, né, fazer uma revisão. Então, esse é o trabalho que hoje a Melo desempenha e que a gente está aqui também junto com a Procontábil para oferecer para vocês, né? E é muito, muito importante. Isso impacta diretamente no fluxo de caixa de vocês. E o que precisarem também a gente fica à disposição.